eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, não havia informação de inteligência. E outra coisa que eu queria ressaltar, o PAI, que eu queria até que xerocasse para que todos os parlamentares tivessem, que é o Protocolo de Ações Integradas, ele é tão completo, que realmente, se ele tivesse sido cumprido à risca, não teria acontecido os atos de 8 de janeiro. Eu viajei extremamente tranquilo por esses dois fatores. Primeiro, as imagens do acampamento daquele dia, e segundo, o PAI que ficou assinado com as determinações para as instituições e órgãos e agências trabalharem no dia do 8 de janeiro. Na documentação, mais uma vez ainda, da Procuradoria-Geral da República, ela deixa claro, inclusive faz alguns anexos que foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na qual aponta, por exemplo, a possibilidade de tomada de poder, que era exatamente o nome daquela manifestação, invasão ao Congresso Nacional de CACs, sendo convocados para sitiar Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 e que havia uma mobilização pela presença de adultos em boa condição física, vedada a participação de crianças e daqueles que apresentassem qualquer dificuldade de locomoção. E nessa documentação em que é apresentada pela Secretaria de Segurança Pública, nesse relatório na qual a Procuradoria-Geral da República apresenta, ela já deixa clara que a convocação era, inclusive, de pessoas que faziam uso de armas, não é? Ou seja, de pessoas que poderiam estar indo para ali, já que estavam buscando, por exemplo, armas de fogo, porque CACs e outros mais, inclusive, que tinham posse de armas, estavam sendo direcionados. Por si só, no tipo de mobilização, do tipo de manifestação, já não se presume, por exemplo, que poderá haver violência grave? Se presume, por isso, o plano de ação, o protocolo de ações integradas previa como resolver isso aí, com fechamento da esplanada, isolamento da Praça dos Três Poderes, proteção de todos os prédios da esplanada, com o trabalho conjunto com a Polícia do Senado, com a Polícia da Câmara, com a Polícia Judicial, o Batalhão da Guarda Presidencial fazendo a parte dele, tudo isso ficou previsto, tudo isso ficou assinado por mim, assinei isso às 15h28 da tarde de sexta-feira, depois de ler. Tudo isso, apesar de dizer para a senhora, como eu disse, que eu vi a imagem do QG naquela sexta-feira, achei esse plano, inclusive, num primeiro momento, até superdimensionado, mas, enfim, assinei da maneira com que estava. Porque, realmente, esse plano, eu na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse, Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder acontecer o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu? Se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de Segurança aqui durante 2 anos e 3 meses e eu digo à senhora com experiência que não teria acontecido. Senhor Anderson Torres, o senhor sai do país no dia 6, 2 dias antes, e você teve, por exemplo, depois do dia 7, inclusive, alguns alertas que chegaram, né? O senhor integrava, por exemplo, um grupo de WhatsApp que era o grupo de WhatsApp chamado Difusão. O senhor integrava esse grupo? Esse grupo de WhatsApp Difusão, ele recebia, por exemplo, esses alertas? Na verdade, eu frequentava esse grupo na primeira passagem minha pela Secretaria de Segurança Pública. Eu não retomei o grupo quando eu voltei para a Secretaria e digo à senhora, sexta-feira não havia indícios de que teriam atos graves como esse que aconteceram. Eu trabalhei até por volta das 18 horas e até às 18 horas de sexta-feira não havia nada. Se houvesse, senador, como eu disse no meu discurso inicial aqui, se houvesse eu não teria viajado. Nós recebemos aqui o senhor Saulo, ele disse que do período do dia 2 até o dia 8, especificamente, foram enviados, se não me foge a memória, algo em torno de 32, 33 alertas. Esses alertas iniciados e enviados a partir do dia 2 a esses vários grupos, enfim, alguns deles, inclusive, o senhor não estava, mas aí por isso eu pergunto ao grupo de difusão, que era um grupo mais, digamos assim, do comando, e o senhor estava presente. Nesse período não chegou para o senhor esses alertas sobre a criticidade do ato do dia 8 de janeiro? Excelência, eu volto a repetir a senhora. Se tivesse chegado, se eu tivesse noção do que poderia acontecer, eu não teria viajado. Só um minutinho, por favor. Sim. Eu não ouvi a sua resposta, por favor. Se tivesse chegado, eu não teria viajado, Excelência. Não chegou absolutamente nada ao meu conhecimento. Eu volto a dizer,
Eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, Excelência. Eu viajei, volto a dizer à senhora, eu viajei tranquilo com as imagens que eu vi e com tudo que tinha da inteligência. Na sexta-feira, sequer as caravanas que vieram a Brasília estavam confirmadas que vinham. Todos os grupos, os informes de inteligência que se tinham, diziam que haviam as convocações, mas que não havia confirmação. O Congresso produziu esse tipo de inteligência, o Supremo produziu esse tipo de inteligência. Então, assim, não havia confirmação de ônibus chegando à cidade. Tanto que no planejamento, no protocolo de ações integradas, dizia, em eventual chegada de ônibus, que desembarquem os manifestantes aqui e que se estacione lá na Granja do Torto. Porque até naquele momento não tinha chegada de ônibus, não tinha previsão. O erro em relação à não execução do PAI, do Plano de Ação Integrada, o senhor deposita exatamente onde? Eu acho que isso é o que deve ser apurado, senadora. Eu sei que a Secretaria fez a parte dela. O plano, se a senhora quiser... A Secretaria fez a parte dela enviando o efetivo de militares suficiente para a Praça dos Três Poderes? Senadora, isso não é atribuição da Secretaria, como eu disse à senhora. A efetivo, se vai o choque, se vai o BOP, se vai canil, se vai helicóptero, tudo isso é trabalho da instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Não é a Secretaria daqui, como eu disse. Eu sempre digo isso, e é importante entender. A Secretaria daqui não opera. Ela não tem um trabalho operacional. A senhora nunca vai passar na rua e ver uma blitz da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai acordar de manhã e ter uma operação da Secretaria de Segurança. Nunca. Ou é da Polícia Civil ou é da PM. Nada. A Coronel Cíntia, por exemplo, no depoimento dela na Polícia Militar do DF, ela fala claramente que houve ineficiência, digamos assim, da Secretaria de Segurança Pública pelo não direcionamento de um efetivo para que fosse compatível aos alertas que estavam sendo recebidos e as informações, na verdade, que eram caminhadas pelos vários serviços de inteligência, para além da ABIN, para além, por exemplo, dos órgãos de inteligência também da Secretaria de Segurança Pública. Porque, senhor Anderson, veja, ao longo desse processo de investigação, que a gente percebe de forma muito clara o que está ocorrendo. É cada um empurrando a responsabilidade para o outro. Alguém do serviço de inteligência diz, nós fizemos e demos os alertas suficientes, mas quem deveria executar o plano realmente não executou. O efetivo da Polícia Militar que deveria ser direcionado não foi direcionado. E é um fato, o Brasil inteiro acompanhou. Nós vimos aqui milhares de pessoas subindo a rampa, fazendo o que fizeram de baderna e um efetivo de militares muito pequeno. E a Polícia Militar do DF tem a responsabilidade de fazer esse serviço ostensivo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem o acompanhamento ordinário. Mas, em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação dos manifestantes aqui. A senhora está correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito. Daí em diante cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do trabalho, cada um fazer o seu. A senhora está correta. É o que cabe à corporação, é isso. Quem faz o acompanhamento de todo esse plano de ação integrada? O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cíntia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes, e não da secretaria, porque ela sabe muito bem, ela é a subsecretária de Operações Integradas. Ela não tem equipe. Ela não tem equipe para fazer. Eu volto a dizer à senhora, a senhora nunca vai parar numa blitz aqui da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai ver uma operação de 6 horas da manhã aqui da Secretaria de Segurança, porque aqui a Secretaria não opera, ela apenas integra os órgãos de segurança. Então, só para finalizar, presidente, mais uma vez, em relação então ao depoimento da Coronel Cíntia. A Coronel Cíntia que tinha a responsabilidade de fazer esse planejamento, digamos então que ela falhou em relação a esse direcionamento de atribuições. Negativo. Ela fez o planejamento, que fui eu corroborei esse planejamento. O planejamento é feito pela subsecretaria, passa pelo secretário executivo e o secretário de segurança valida. Eu validei esse planejamento que está aqui comigo. Se a senhora não tem, eu posso até deixar uma cópia com a senhora. Claro. Que eu acho muito importante. Na verdade, eu devo ter, mas o senhor pode deixar para mim. Eu gostaria de deixar, porque nós temos outro aí, né? Porque eu tenho certeza absoluta, senadora, que se a senhora ler isso aqui, a senhora vai entender o que eu estou falando. O que ficou determinado foi isso aqui.
Volto a dizer o que eu disse na minha audiência de custódia. Se isso aqui tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido. Então, o acompanhamento deveria ser feito pela Cíntia ou... O acompanhamento, sim, o acompanhamento de tudo, mas não é a Cíntia que diz, volto a dizer a senhora, se diz que se vai ter o grupo tal, quantos policiais terão, efetivo, viaturas, esse tipo de coisa, não cabe à secretaria. Cabe a quem? Então? Cabe às instituições. O que o protocolo colocou para a PM tem que cumprir. O que o protocolo colocou para a Polícia Civil tem que cumprir. Meios, efetivos, número de homens, é com cada instituição. Então, nesse caso, o secretário de Segurança Pública, exatamente nesse dia, porque, mais uma vez, senhor Anderson, o que o senhor coloca? Olha, tem várias ações. Mas o plano já está dizendo, é um plano de ação articulada, ela tem que ter um tipo de organicidade. Você tem a Cíntia, na verdade, que está lá nesse comando. Sim. Se não é ela, a quem é a responsabilidade de fazer esse acompanhamento, de exigir que cada um desses órgãos cumpra de fato o seu papel? Quando a senhora vê esse planejamento, tem o nome de cada um aí, o nome do responsável pelo Senado, pela Câmara, pela PM, tá? Tem o nome, tem o telefone, tem tudo aí. Quem coordenava? A parte operacional, nesse caso, na esplanada, ficou pela Polícia Militar do Distrito Federal. Não, então vamos lá. A parte de coordenação, então, ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. A parte de execução ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora... Então, a Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Anderson, mandou a quantidade de militares suficientes para conter a manifestação? Isso é que tem que ser apurado aqui, senadora. É isso é que os senhores têm que chegar à conclusão, o que foi certo e o que foi errado. Eu estava fora do país, eu não posso dizer. É o que eu... Tá, mas o senhor saiu do país, senhor Anderson? Senhores, todos terão direito à palavra. O depoente vai responder a todos os questionamentos, mas nesse momento, quem tem direito de falar, quem está com a palavra é a relatora. Por favor. Pois não, senhor Anderson, me repita mais uma vez. Então, a Polícia Militar, a minha pergunta para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes. Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele dia. Ou seja, o senhor sai do país 2 dias antes, cumpre, na verdade, umas férias, não é? Que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Quer dizer, o senhor sai do país 2 dias antes, aonde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados, e aí nós recebemos que o Saulo, que é da ABIN, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor sai do país 2 dias antes, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o fato. Agora, o que está acontecendo, presidente, aqui, ao longo dos trabalhos desta comissão, é que nós estamos ouvindo pessoas do Serviço de Inteligência, nós estamos ouvindo pessoas da ação mais ostensiva, e a falha é sempre a mesma. Eu mandei alerta, eles não cumpriram. Quem está do lado que deveria cumprir, que é a ação ostensiva, diz, olha, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil, era para a Polícia Militar fazer e não fez. Então fica, na verdade, um jogo de responsabilidade, e o que a gente vê foi um cenário que nós acompanhamos, de destruição da sede dos três poderes no país, que claramente, presidente, veio sendo alimentada ao longo dos anos anteriores. Veja, senhor Anderson Torres, nós tivemos o 12 de dezembro. No 12 de dezembro, numa tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, não houve a prisão de nenhuma só pessoa. O senhor disse que houve depois. Houve semanas depois, mas naquele momento nenhuma. Ou seja, de forma com flagrante ali, nenhuma. Esta é a realidade. E aí nós temos um serviço de inteligência que dá alerta. O Brasil inteiro, na verdade, acompanhou os vários alertas que foram apresentados. O dia 12 de dezembro, que era um dia emblemático, com o dia, inclusive, da diplomação do atual presidente da República, num cenário conflagrado, porque foi o cenário que nós acompanhamos e nenhuma ação foi feita. E veja,
pelas informações que eu obtive, não se tinha, por exemplo, a prática de levar preso para sair da Polícia Federal, o que aconteceu naquele momento, deputada Jandira, aonde um indígena foi colocado na saída da Polícia Federal e criou uma celeuma, e nenhuma sequer pessoa de fato foi presa. Esse é um cenário que, de fato, nós vivenciamos. Então, presidente, a gente pode até não ter o resultado com os depoimentos, mas com toda certeza, com as quebras, com o cruzamento de dados e com as informações que chegarem a esta comissão e que estão chegando a esta comissão, de fato, nós chegaremos a esses responsáveis e esse relatório será, de fato, um relatório conclusivo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, senadora Elisiane Gama.